Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare. Hoje, uma live especial de sexta-feira para receber essa convidada para lá de especial e que a gente tem carinho, porque olha, já fez algumas lives aqui com a gente, que é a Cristiane Bussato Smith. Tudo bom, Cristiane? Tudo bem? Tudo ótimo, Valéria. E com você aí? Aqui, tudo bem, tudo uma maravilha. E aguardando aqui, tem gente que já está aguardando, ansioso aqui, ansiosos para poder conversar, saber do livro que a Cristiane está lançando, Ofélia e a Arte. A gente vai conversar bastante sobre o livro, sobre a pesquisa dela, sobre essa personagem tão icônica, tão representada ao longo dos séculos. Lembrando que a gente já fez 2 lives com a Cristiane muito legais a respeito da personagem Ofélia, porque uma live não deu, tivemos que fazer 2. E Verdade. agora a terceira. Dá o que falar, essa Ofélia, hein? Muita coisa para falar de Ofélia. E para isso, eu vou pedir a todo mundo que está chegando aqui no Revelando Shakespeare. Você está num canal que ama Shakespeare e traz pessoas incríveis para falar sobre ele. Então, quem estiver assistindo agora e quem estiver assistindo depois, eu peço que já deem um like, porque isso ajuda a propagar essa live, compartilhar. Também a live vai ser retransmitida pela TV 247, que sempre nos apoia e compartilha o nosso conteúdo. Então, já queria agradecer desde já essa parceria com a TV 247. E vou dar as boas-vindas para quem está aqui chegando no chat. A gente já tem aqui, olha, a Maria Carolina Bussato Amaral, animada. Filha, que honra! Primeiro que chegou aí, a filhota. Animada para essa live. Obrigada, Maria Carolina. O David Bedner, estamos daqui de Nova York, aguardando, ansiosos. Olha que maravilha, muito bom. Mara, Oi, Mara! E o Bill Smith que está falando break a leg, my love. Não preciso nem falar que esse é o meu marido, né? Quem é o marido? E break a leg, para quem não sabe, é uma expressão que se usa no teatro, né? Em inglês se fala break a leg, né? Quebre a perna, que é uma expressão para enganar assim as energias contrárias. Quando você vai entrar em cena, você fala uma coisa ruim. Aqui no Brasil a gente fala uma palavrinha feia que começa com M. A gente deseja... Em francês também, né, Valéria? Isso vem do francês, certo? Então, vamos falar em francês que soa melhor, merda. Ficar mais cheirosa, né? Dizem que é por conta dos cavalos, das carruagens, quando o teatro estava cheio, tinham muitas carruagens, cavalos, e tinha muito cocô de cavalo. Então, quando tinha isso, é porque haveria uma quantidade de público grande no teatro. É o que diz a lenda urbana disso. E olha só quem está aqui com a gente também, a querida professora Ana Steg Camati. Boa noite a todos. Que honra, Anne. Nossa querida Anne. Feliz por estar com você, Cris, para assistir a sua entrevista sobre o lançamento do livro Ofélia e a Arte. Muito legal, muito legal. Então é isso. Quem estiver chegando, compartilha e já coloca o dedo no like. Cristiane, conta um pouco sobre como surgiu esse livro, porque acho que você tem uma pesquisa imensa, extensa, né, de muito tempo. Então, fala um pouco como que surgiu. O livro acho que tinha outro nome, depois você mudou. Esse nome ficou muito legal, Ofélia e a Arte. Foi bem... sugestão da editora, até tenho que acreditar dar créditos para essa editora, né? Porque, de fato, era um título muito longo. Era Representações de Ofélia na época vitoriana.
texto, palco e tela, uma coisa assim. E daí realmente ficou muito, muito longo, né? Então, acho que Ofélia Arte ficou ótimo. Aceitei na hora, eu falei, não é isso. Não, e abarca muita coisa. E a Cristiane tem um trabalho, uma pesquisa que vai lá do século XIX até os dias de hoje, com coisas super modernas que estão rolando a respeito de Ofélia. Então, conta pra gente como que surgiu. E já foi uma ramificação do meu livro, né? No meu livro, assim, eu cito rapidamente, mas ele foi, assim, eu me concentrei na época vitoriana. Mas, antes de tudo, Valéria, eu queria agradecer, né, ao canal Revelando Shakespeare, e, né, como você falou, deve ser conhecido, um canal maravilhoso, que tem vídeos fantásticos ligados aos estudos shakespearianos, né? No Brasil, com acadêmicos, entrevistas com atores, com diretores de teatro, é realmente uma fonte super rica mesmo, né? Sim. Quero agradecer novamente por esse convite teu, me sinto honrada, né? E antes de entrar na questão do livro, eu gostaria de fazer uns agradecimentos, que, assim, de pessoas que me ajudaram muito mesmo, não é? Porque realmente eu tenho que fazer esses agradecimentos. Então, esses meus débitos aí são inúmeros, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer as minhas filhas, a Maria Carolina, que tá nos vendo aqui, Maria Luísa, né? Elas entenderam muito as minhas ausências, porque eu tive que estar muito ausente, né, nas minhas viagens de pesquisa e também na redação do livro. Ao meu marido, Bel, que também nos assiste, né, pelo amor dele, por ter tornado tudo possível. Em algumas viagens ele me acompanhou. Não é? E gostaria também de agradecer muito às professoras e colegas Ana Camati, que está nos assistindo, a Liana Leão, né, que agraciaram o meu livro com os textos da contracapa, e Orelha, e também participaram da minha banca de doutorado, porque esse livro é resultado, né, desse meu estudo para o doutorado. E também não é, a Anne e a Liana fizeram leituras assim bem cuidadosas do meu texto, e isso foi muito importante para mim. Eu também tenho que agradecer as instituições que me abrigaram nas minhas pesquisas, né? A UFPR, não é, que foi a universidade na qual eu cursava o meu doutorado, ao Shakespeare Institute, né, onde eu encontrei a maioria dos documentos sobre Ofélia, a Leeds University, onde eu fui como professora visitante, e assim foi uma honra para mim, especialmente na Universidade de Leeds, porque eu tive uma mentora muito importante, uma professora chamada Griselda Pollock. Ela é uma das historiadoras de arte assim, mais importantes do nosso mundo, né? Então, tem uns 7 livros aqui da Griselda. Então, eu aprendi muito sobre as representações visuais ligadas ao feminino com ela, porque ela é uma historiadora de arte ligada à teoria feminista, né? Então, foi muito importante para mim, principalmente para o capítulo 3, que é o capítulo no qual me concentro nas artes visuais. Eu também quero agradecer, não é, a Cotter Editorial, foi a editora, não é, que me recebeu assim super carinhosamente, que publicou o livro. Tenho que falar que o livro ficou lindo, né? A diagramação do livro ficou, nossa, fiquei muito satisfeita, sabe? As várias ilustrações, porque tenho várias ilustrações, né? O meu livro trabalha em áreas interdisciplinares, então isso foi bem importante para o meu livro. Fiquei muito satisfeita mesmo. Bom, eu tenho muitos agradecimentos a fazer, mas iria tomar muito tempo. Mas conta para a gente como é que surgiu, então, porque a sua pesquisa, você está pesquisando a Ofélia, você está pesquisando a representação da personagem ao longo do tempo, mas principalmente no século XIX, é isso? Sim, eu acho que tudo surgiu com um artigo que a professora Marlene Soares, que você conhece, né, que é mentora de todos nós, a já querida Marlene, aqui super generosa. Maravilhosa. A Marlene, devia ter agradecido agora também, a Marlene me enviou um livro, sabe, sobre Madness in Shakespeare. Então, nossa, ela é muito generosa mesmo. E
Então, ela compartilhou um ensaio da Elaine Showalter, que fala o seguinte, né? Ela fala superficialmente assim dessas representações, e aquilo me chamou muito a atenção, porque eu notei assim que era um fenômeno, eu queria descobrir esse fenômeno. E ela fala uma coisa que me instigou. Ela diz o seguinte, que a responsabilidade da crítica feminista era contar a história da representação de Ofélia. E aí eu fiquei com aquilo, sabe? Eu falei, poxa, daí eu comecei a pesquisar. Porque eu acho assim que quando você tem essa semente assim do, não é, desse fascínio, dessa paixão, eu falei, opa, pera um pouquinho. Aí eu comecei a pesquisar e fiquei muito intrigada com isso. Então eu decidi assim obter o material, quanto mais material não é, possível para eu poder entender esse fenômeno, né, do mito da Ofélia, né? Porque como o Bachelard fala, né, o século XIX se ofeliza. Aí eu quis entender o que é essa ofelização do século XIX, né? Ela, Fala, Valéria. eu fui abrir aqui o vídeo e saiu o som. Não, a minha pergunta é: a Ofélia, ela realmente virou um ícone, né? Algo, um misto de fetiche com ícone, quer dizer, ela ocupa vários lugares, né? Então, quer dizer, foi mundial isso? Foi uma coisa mundial? Como é que foi isso? Aconteceu na Inglaterra do século XIX, na época vitoriana, e os franceses também eram fascinados pela Ofélia, né? Inclusive o Berlioz, que acaba compondo uma área lindíssima, que chama, acho que La Mort d'Ophélie. Então, ela assim, capturou o fascínio de escritores, de poetas, de pintores, né? Então, é realmente uma figura icônica, mitológica mesmo, que entrou nessa mitologia e referente à questão do feminino, né? Então, é isso que eu, né, busquei, assim, como um trabalho meio de detetive, não é? Entender todo esse material. E quanto mais eu lia, mais eu ficava, assim, interessada, não é? Mas, assim, eu gostaria de falar como que... Porque eu assim, compilei um material tão extenso que eu precisava de alguma ferramenta que me ajudasse, assim, a arquitetar, digamos, esse meu livro, a minha pesquisa. E aí, né, ao longo do meu estudo, eu busquei no Raymond Williams, que é o fundador dos estudos culturais, essa estrutura, sabe? Digamos, como se fosse assim uma... Como é que a gente fala torch mesmo em português? Mas assim, ele iluminou o meu caminho, sabe? Então, gostaria de dar um panorama geral, porque eu me fascinei realmente pelo Raymond Williams e depois eu li vários livros, e principalmente esse livro que chama The Long Revolution, ele foi essencial para mim, porque o Williams ele trabalhou com os conceitos de cultura, né? Ele foi fundador dos estudos culturais e ele deu assim, ele forneceu 3 definições de culturas e as 3 foram importantíssimas para mim. Então ele vai delinear essas definições. Então a primeira que ele fala que a cultura é como ele dá uma definição ideal, né, da cultura. E essa definição ideal é relativa à cultura como um processo de aperfeiçoamento humano, em relação a alguns valores absolutos e universais nessas produções culturais. Então, o papel dessa definição de cultura, que é a definição ideal, é essencialmente a descoberta e a descrição de obras culturais que exemplificam valores com uma ordem imutável, assim, universal. E fazem referência, então, a essa condição humana.
Bom, no caso, não é, muito embora eu tenha focado nas representações de Ofélia a partir do século XVIII, mais para o século XIX, Hamlet, Ofélia é uma personagem de Hamlet, né? Uma personagem shakespeariana. E o Hamlet é um exemplo paradigmático mesmo da definição ideal de cultura. Hamlet é tido como uma obra que condensa a condição do homem moderno, né? Então, ainda que o meu foco não seja propriamente dito a obra de Shakespeare, a gente não pode esquecer que as representações de Ofélia do século XIX são devedoras da Ofélia da grande obra Hamlet, né, 1601, e desse modo, mesmo que de forma indireta, eu vou estar lidando também com esse conceito de cultura, até porque essa ambiguidade da Ofélia, não é, ela está pulsante ali, vibrante no texto shakespeariano também. Mas aí ele fala de uma segunda definição, ele dá a segunda definição de cultura. Então ele fala que a cultura também é um registro documental, ou seja, são os textos e as práticas registradas na cultura que compõem um período, né? Então, nessa definição da cultura documental, a cultura é um corpus, né, digamos assim, de obras intelectuais e criativas que registram o pensamento e a experiência, né, humanos. Então, Williams fala que a cultura é esse corpus, né, de obras intelectuais, né, que vão detalhar a maneira como o pensamento era daquela época, né, e a experiência humana. Bom, os registros documentais, a cultura como registros documentais foram muito valiosos para o meu trabalho. Por quê? Porque, veja, eu trabalhei com comentários de teatro, então fui compilando esses registros, né? Comentários de atores, de diretores, o livro de memórias de algumas atrizes, principalmente a Ellen Terry, que eu trabalho bastante no século XIX, no segundo capítulo, né? O roteiro cênico de Hamlet, adaptado por Henry Irving, entre outros, vários outros registros históricos, como artigos de jornais, e todos esses registros me permitiram entender, né, as especificidades de uma produção cênica, né, que foi o Hamlet de Henry Irving. Vejam, é uma produção que aconteceu há mais de 150 anos, né? Então, eu tive que me cercar de muito documento para entender essa produção. Ao mesmo tempo, eu compilei, então, um vasto material crítico sobre a época vitoriana, né? Escrito por historiadores, estudiosos de teatro, historiadores de arte, críticos literários, que foram bem importantes para que eu pudesse interpretar uma cultura que é muito diferente da minha, né? Então, eu tive que entender bem essa cultura, o que estava acontecendo nessa cultura. Então, sem esses registros documentais, a minha análise, ela incorreria no risco de resumir-se a um jogo de adivinhações interpretativas, né? Então, eu tive que realmente me valer dos documentos da arte, desses registros. E o Williams, ele vai falar de uma terceira, né, e última definição da cultura. E essa definição foi revolucionária, né, para os estudos culturais. Ele fala o seguinte, que a cultura é um modo de vida, né, um estilo de vida particular. Então, é uma definição de caráter antropológico, com certeza. A cultura como modo de vida, que revolucionou a maneira como pensamos, como até hoje a gente, obviamente, pensa a cultura, né? Porque a cultura como modo de vida envolve processos e não apenas produtos culturais. Então, por exemplo, a moda, a culinária, etc., etc., são incluídas nessa definição de cultura. Então, isso foi muito importante para mim, porque as minhas indagações no meu livro foram, sobretudo, sociais, não é? Centradas no contexto da recepção de uma obra, da recepção de uma personagem de uma obra, né? Então, no meu livro, eu falo sobre a importância de Shakespeare no cenário teatral vitoriano,
Eu avaliei o impacto causado pelas edições familiares e livros de condutas no imaginário feminino vitoriano, que se apropria, não é, da figura de Ofélia para reproduzir um ideal de conduta e de beleza. Eu escrevi também sobre o impacto das artes visuais no estilo dominante, o estilo dominante da representação cênica da época, que era a representação pictorial. Sugeri também que as representações visuais de Ofélia, ao mesmo tempo, elas influenciaram e foram influenciadas pela interação com as outras representações da personagem, inclusive da psiquiatria fotográfica, né? Então, muito interessante isso, que a Ofélia entra no discurso psiquiátrico também. Eu tenho aqui algumas imagens que eu abri aqui. Você quer que eu mostre agora ou você prefere terminar? Sim, pode mostrar. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, só para a gente... Vou mostrar primeiro essas fotos aqui. Só um pouco. Abriu aqui? Porque eu não consigo visualizar. Tá. Aqui é o Family Shakespeare, né, que você comentou agora, né? Quer dizer, eram manuais de conduta familiares, é isso? Eu vou falar mais quando eu falar, não sei, eu vou falar também. Esse Family Shakespeare, para mim, foi muito importante. Inclusive, como eu estava te falando antes, né, Valéria, eu comprei um exemplar do século XIX mesmo, importei, não é? Porque para mim era muito importante. Inclusive, interessante, porque esse exemplar que eu comprei, a dedicatória era de um pai que dedicava para a filha que ia casar. Não é? Então, é um Shakespeare adaptado, é um Shakespeare familiar, não é um Shakespeare que pode ser lido, né, na frente da lareira pelo pai. Geralmente era assim que acontecia na época vitoriana. O pai é que dominava, né? Dependendo do que ele lia, ele já adaptava também ele na hora. Mas o Thomas Bowdler fez esse serviço ou desserviço. Ou desserviço, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais. Eu abri também aqui a Ellen, ela, né? Ellen Terry, a primeira dama do teatro inglês. Inclusive, essa imagem, essa fotografia, não é? Eu usei no meu livro. Porque nessa imagem é da cena da loucura da Ofélia. E aí a Ellen Terry é uma atriz bárbara, né? Eu vou falar, acho que mais um pouquinho dela quando eu falar do capítulo 2, mas ela é uma atriz bárbara, porque ela fez uma oficina, não é? Em um hospital de loucas, né? Para entender como que era toda essa fisicalidade, né? Das insanas, né? Olha que interessante. Ela fez o que a gente chama em teatro de laboratório. Né? Laboratório, tá. Aqui tem essa imagem, mas eu vou depois mostrar a capa, porque essa é uma você me tinha mandado antes, é uma colagem de vários quadros famosos, e aqui essa escultura magnífica de Ofélia, né? Da Sarah Bernard, aquela atriz, né? E escultora, né? Ela era artista mesmo. Que maravilha! E aqui tem uma foto sua, toda linda aqui. Lendo. Achei maravilhosa. Muito bom. Com o livro nas mãos. Esse livro foi uma honra para mim, porque eu acabei publicando um artigo sobre Ofélia de Zé Celso. Sim, na editora Arden, né, que é, digamos, a editora de maior reputação nos estudos shakespearianos, e eu faço assim uma comparação de Ofélia, né, da representação cênica no Hamlet, né, que é né, Hamlet. E eu faço uma comparação com o Oxum. Olha, que legal. Porque ele tem toda uma conexão aí, né? Com uma mescla de antropofágico, né? Exatamente. Mas vai lá, Cris. Mas então, uma coisa assim,
né, dentro dessa definição de cultura ainda, então as perguntas que eu formulei, então isso me deu assim digamos assim, uma maneira de elaborar, de eu entender o livro, né? Então, as perguntas que eu fui fazendo qual foi a recepção de Shakespeare no século XIX? Né? Quem lia Shakespeare? E como se lia Shakespeare? Né? Por que Shakespeare foi tão alterado, né? Tão adaptado, tão higienizado, que nem Eu ia falar isso. Higienizado, né? Higienizado. Por que e como Ofélia serviu de modelo de conduta? Né? Quem lia esses manuais de conduta? Quem escreveu tais manuais, né? De que forma também as atrizes, que isso foi no meu capítulo 2, de que forma as atrizes interpretavam Ofélia? E por que Ellen Terry, não é, que essa atriz, digamos, essa atriz shakespeariana mais assim, ilustre do século XIX, como que por que ela fez um sucesso estrondoso na sua interpretação de Ofélia, sendo que é um papel reduzido, comparando, por exemplo, com Hamlet, né? E quem coordenava? Sem contar, Cris, que a gente também tem que para quem não conhece, a personagem, ela perde o pai, o Hamlet a abandona, o irmão também, né? O irmão também, ela perde a gente fala enlouquece, mas na verdade a pessoa perde as referências dela, perde né? o chão e ela acaba morrendo porque ela entra no rio, as vestes, ela não sabia nadar, o pai dela é morto, assassinado pelo próprio Hamlet, que assassina o pai sem saber, achando que ele está assassinando o rei. Então, e ela morre afogada. E aí tem toda uma discussão se ela se matou ou se ela morreu. Então, tem duas versões, Tem a versão da Gertrudes, né, que é uma versão como se fosse um acidente, que essa bela musa se entrega, não é? Com volúpia né, essa corrente do riacho e tudo. E tem a versão dos coveiros, que é uma versão super interessante, porque os coveiros falam, poxa, como que ela, não é? Ele fala, a água veio até ela, não é? Ou ela foi até a água, né? Então eles falam o seguinte: só pode ser, aqui eu vou citar, né? Se ofendendo, ou seja, cometendo suicídio. E ali eu acho que o Shakespeare dá uma dica para a gente, sabe? O Shakespeare geralmente ele coloca essas verdades assim no falar de pessoas que a gente menos espera, né? No caso dos coveiros ali. Então é interessante, muito interessante essa cena dos coveiros, porque ela é uma cena engraçada, mas ao mesmo tempo eu acho que ela traz, né, questões bem importantes. E traz um questionamento de como ela é da nobreza, ela vai ser enterrada no cemitério, no Campo Santo, que quem se suicidava na época não poderia ser enterrado. Na realidade, o irmão dela, né, o Laertes, ele fala, what ceremony else? Qual é? Então, como que vamos dar mais cerimônia a esse funeral? E o padre não dá essa cerimônia, porque ele fala, então, que a morte dela é suspeita. Exatamente. O suicídio era o maior crime que podia ser cometido na época. E aí, como é que é essa personagem que supostamente se matou e que é, né, agredida pelo Hamlet, eles têm um relacionamento e eles não podem ficar juntos, e ele acaba sendo bastante violento com ela, mandando ela para um convento, ou, entre aspas, para uma casa de... Porque em inglês está get thee to a nunnery, né? E nunnery não era só o lugar onde as nuns, onde as freiras, né, moravam, mas era também, na época, então tinha essa ambiguidade no termo, que era também um prostíbulo. Não é? Então tinha essa ambiguidade.
Esses dias eu estava até falando, se eu fosse na época, eu adoraria ir para um convento, porque no convento era onde as mulheres tinham liberdade para estudar, para aprender outras línguas, aprendiam a redigir, etc. Enfim, era o lugar mais interessante para ser mulher naquela época. Excelente. E essa personagem ela vai entrar no manual de conduta, quer dizer, é o quê? Uma mulher silenciada, uma mulher que submissa, é isso? Ela vai virar. Esses manuais de conduta, eles foram assim adaptando e higienizando Ofélia, não é? Mas assim, para completar aquela ideia de como eu arquitetei o meu livro, eu queria falar, então, eu falei dessas 3 definições de cultura, né, que me ajudaram a entender o que eu estava fazendo, mas daí teve um conceito que foi assim essencial. Aí eu falei, não, eu tenho que adotar realmente o Raymond Williams no meu livro. Então, o Raymond Williams, ele propõe esse conceito, que ele fala assim, que é uma estrutura de sentimento. Até é engraçado esse termo, né? Porque em inglês é structure of feelings, mesmo em inglês soa um pouco engraçado. Mas ele acabou norteando, então, a minha pesquisa, né, sendo uma ferramenta teórica mesmo para eu visualizar esse material todo, o meu livro. Então, ele diz o seguinte, que é uma rede, com essa estrutura de sentimento, que é uma rede de representações artísticas muito semelhantes entre si, que emergem em determinados momentos históricos, né, na nossa cultura. Então, por exemplo, alguns romances com temas recorrentes, telas, pinturas com temas recorrentes, imagens, ilustrações, esculturas, todas de natureza semelhante. Então, com temáticas bem semelhantes. Então, essa semelhança dessas representações em um determinado período salta aos olhos, não é? Então, Williams propõe que essas representações, que elas articulam sintomas, né, dessa sociedade, alguns anseios, que são questões chaves para entender esse determinado período histórico. Né? Então, o Williams, ele sugere que quando a nossa cultura, quando a nossa sociedade não consegue lidar com os anseios e problemas sociais, a própria arte se encarrega de produzir obras e produtos que são aqui e ali, não é, para dar conta de articular esses problemas. Aí eu falei, poxa, isso realmente sintetiza, né, dá forma para essa representação assim intrigante, né? Porque Ofélia ocupa um espaço assim incrível no século XIX mesmo. Então, essa proliferação, né, intrigante da Ofélia, né, na literatura, das edições de Hamlet, dos livros sobre as personagens femininas shakespearianas, né, esse sucesso do papel reduzido de Ofélia nos palcos, suscitou, né, áreas, né, Berlioz, tudo. Ele vai revelar os sintomas dessa sociedade, né? Ele vai falar basicamente sobre os anseios e os medos do feminino, né? Então, isso foi muito importante para mim. Isso eu fiz questão de ressaltar agora, né? Eu vou ler aqui um comentário da professora Ana Steg Camati. O livro é um acréscimo muito importante à bibliografia especializada da Ofélia de Shakespeare no Brasil. A capa é linda e muito significativa. Eu queria compartilhar a capa. O texto da contracapa também. Viu? Obrigada. Espera aí que eu vou mostrar aqui a capa e a contracapa e também, olha que linda a capa inteira, né? Depois eu vou mostrar o livro, que é a parte da frente, né, de trás, as orelhas. E essa imagem aqui, maravilhosa, né? Maravilhosa, com representações icônicas, né? Que eu mostrei ali na outra imagem, mas aqui está numa qualidade bem interessante. Essa que está ali, essa escultura da Sarah Bernard.
é simplesmente magnífica. A E Sara é Bernardo é muito, muito interessante, porque não sei se você sabe, Valéria, mas ela introduz uma prática teatral que não existia, até porque ela é obcecada com a morte de Ofélia. Ela é fascinada pela questão da morte. Né? Já mostra aí, olha, essa escultura é uma maravilha. La Mort d'Ophélie. O mesmo título, aliás, da pintura do Delacroix. Da Mort d'Ophélie também. Então, ela introduz no palco essa tradição de se trazer o túmulo de Ofélia, né? Ofélia é trazida morta ao palco. Né? Ela inaugurou isso, e na realidade é muito, muito pouco feito hoje em dia, né? sim. O Zé Celso que dá muita atenção para essa morte, né? O Zé Celso Martinez Correia, um dos grandes diretores de teatro brasileiros, que fez essa montagem, e ele ritualiza, né, a morte da Ofélia, ele dá vários significados. E muito bonito, Cris, muito bonito. Você quer fazer algum comentário daqui ou posso mostrar o link do livro? Pode mostrar o link. Essa figura que aparece essa pintura é do Millet, e essa pintura eu analiso no meu capítulo 3, assim, detalhadamente, né? Não só a figura, a figura da modelo também, enfim, quero falar um pouco desse capítulo, que eu acho bem importante. Essa pintura é a grande pintura, né? Icônica de Ofélia, É, né? sim, é a grande obra do Millet, desse pintor pré-rafaelita. E você contou para a gente também numa das lives, acho que você falou um pouco da história da modelo, de tudo que aconteceu. Então, olha, Sim, sim. eu vou deixar Isso para mim depois, eu vou foi deixar muito o link. importante. Esse é o terceiro capítulo. Ah, Assim, eu acho que assim também é importante, Valéria, para as pessoas se situarem, dar um pequeno panorama da época vitoriana para a gente entender digamos, o que estava acontecendo, essas turbulências da época, né? Principalmente com relação à mulher, né? Então, é um cenário, um pequeno cenário mesmo, que a mulher, na época, ela era representada, ou era tida mesmo, considerada de forma dualística, muito importante isso. Ela era ou o angel in the house, quer dizer, o anjo do lar, não é? Benevolente, maternal, altruísta, submissa ao marido, submissa à família, né, ao pai. E também o outro lado, que é o lado oposto, né? Essa mulher demonizada, não é? Que é a autossuficiente, que é narcisista, que é tida como narcisista, que é tida como sexualizada, não é? Ou seja, ela é um pesadelo para o homem da época, né? Então, nessa dualidade, a mulher era ou idealizada ou demonizada. E esse período foi uma época de muita opressão e paradoxos, principalmente com relação à mulher. E as transformações da mulher, não é? Os desenvolvimento que a mulher teve no século XIX foram impressionantes, né? Começando assim com a mulher com esses espartilhos, com as cinturas exprimidas, que era um horror, né? E culminou com esses anjos, né? Já vestindo as confortáveis anáguas, trabalhando em escritórios e indo para a universidade, dirigindo automóveis. Então, foi uma época de grandes paradoxos e também de muita hipocrisia. Enquanto, por exemplo, a sexualidade era negada para as esposas, esse foi um período no qual havia mais prostíbulos da história em Londres, por exemplo. Então, né, os maridos, eles preferiam, né, ter sexo com as prostitutas e não gostavam, digamos, negavam a sexualidade, o desejo sexual às esposas. Então, isso é complicado. Bom,
E também o século XIX ele testemunha um fenômeno totalmente novo na história da civilização, não é? Porque foi a primeira sociedade, não é, um período no qual a mulher pôde sair da esfera do privado, não é, entrou na esfera do público. Então, ela saiu de casa para trabalhar, para se educar. Então, e ela também ganhou direitos legais pela primeira vez. Então, por exemplo, anteriormente, se você tinha uma herança, a herança depois passava para o marido. Não é? A mulher não tinha direito a se divorciar, se separar, etc. Né? Depois, já no meados assim, do século XIX, você já começa a ter leis que dão direitos para a mulher. Mas a repressão, interessante, porque foi uma revolução mesmo, e provocou consequências muito sérias, né? E a repressão com relação à mulher, ela aumentou muito, não é? E não é à toa. Então, quanto mais a mulher saía de casa, ia para o âmbito do público e começava a ter, digamos, uma representação importante na sociedade, mais repressão ela sofria. Mas o que aconteceu foi que essas mulheres se rebelaram, e foi muito interessante isso, né? O exemplo foi o movimento das sufragistas, que iniciou na metade do século, e que foi, assim, ganhando proporção, né? Se no começo elas eram consideradas, assim, loucas, etc., depois, assim, foram consideradas como rebeldes, e algumas pessoas muitas mulheres foram entrando nesse movimento. Bem interessante. Engraçado como as mulheres são sempre consideradas loucas, né? Quando elas estão fora de um padrão que se espera delas, né? Com certeza. É absurdo isso. Tem uma pergunta aqui para você, mas eu vou só ler alguns comentários muito legais. Olha, esse do professor Lawrence Flores Pereira, belíssima apresentação. Um abraço para a Cris e Valéria, nosso querido Lawrence, que honra você estar assistindo. Muito legal, muito legal mesmo. E a Ziloá Monclaro, que lindas essas obras de arte. Parabéns, Cris, pelo livro. Obrigada, minha amiga Ziloá. Oi, Zilo. Tá no Rio de Janeiro. Não, ela está em Curitiba. Vão falando da onde vocês estão, que a gente vai anotando, né? Vai falando. Olha, a Maria Carolina comentou, né, que é bem interessante tudo isso que você está falando. A Regina Belicasso mandou um boa noite. E David Bedner perguntou: Cris, você chegou a ver a Ofélia em formas diferentes no decorrer do processo da sua pesquisa? Né? Não sei se talvez Não entendi muito a pergunta. Como assim? Talvez em mídias diferentes, talvez de maneira representada de maneira diferente, talvez isso, não sei. Nesse percurso, vou. A representação mais dominante, não sei. O interessante não sei se é exatamente isso, mas talvez eu possa falar aqui que a Ofélia, então, ela foi praticamente ignorada pela crítica dominante, né? Eles achavam que Ofélia fosse assim uma personagem patética, assim, né? Sem essa ambiguidade toda, não entenderam a ambiguidade de Ofélia. Então, assim, se esquivaram de analisar a personagem, não é? Então, essa invisibilidade que Ofélia teve na crítica shakespeariana, né, dominante até 1980, mais ou menos, proporcional à visibilidade que ela teve nas artes visuais. Isso é bem interessante. Está escrevendo aqui, sim, representações diferentes. Você se decepcionou com alguma Ofélia alguma vez? Não, eu me intriguei com várias representações de Ofélia. E me intrigo mais ainda com as representações, com as fotografias, com as Ofélias nas mídias sociais, com essa perpetuação de uma estética que é dominante mesmo. Então, assim, não sei falar se houve uma outra representação de Ofélia. As representações de Ofélia foram muito intrigantes e elas compartilham de uma mesma estética,
sabe? Então, assim, não teve, assim, algo, outra estética, não é? Claro que essas Ofélias, elas, assim, são devedoras de Shakespeare, mas elas já promovem uma estética do feminino. Então, todas trabalham nesse sentido, porque, por exemplo, não tem Ofélias que fossem diferentes, todas elas são muito bonitas, todas elas são jovens, todas elas têm olhar muito perturbado e perturbador, não é? Então, tem realmente uma maneira comum de se enxergar a Ofélia no século XIX. Não tinha, assim, outra... E ela foi... Né, ela se tornou um modelo de conduta, né? Então, isso eu trabalho no capítulo 1. Eu acho que, assim, talvez eu possa falar sobre, nesse meu primeiro capítulo, já entrar nessa... Como que ela se Pode, tornou um modelo de conduta, porque é pode. impressionante, né? Então, no capítulo 1, eu realmente entro nessas, analiso essas edições populares, todas as que eu analisei, eu pensei assim, elas têm que ser populares, porque se forem populares, digamos assim, são edições que foram muito vendidas, que tiveram outras edições, né, também. Então, eu pesquisei essas edições, porque elas circulavam, né, nas escolas, nos lares vitorianos, né, e circulavam no ambiente estritamente feminino. Né, os homens não liam os manuais de conduta. Né, quem lia eram as mães, né, e as moças, e muitas vezes as mães que liam em voz alta para as moças, porque elas adaptavam, era uma época muito moralista. Não é? Então, Ofélia sofreu essa higienização. Né? Então, eu escrevi sobre essas alterações, eu analisei essas alterações, esses cortes, essas adaptações que Ofélia sofreu, não é? Nesses manuais. Eu analisei, então, essas edições familiares, não é? A edição Family Shakespeare, que a gente tinha falado, que a Valéria, né, mostrou a capa, que essas edições, essa Family Shakespeare, ela foi adaptada pelo Thomas Bowdler. Tem uma expressão em inglês que é bem corrente, que a gente fala assim, Bowdlerize, né? Então vem do Thomas Bowdler. Por quê? Porque o Thomas Bowdler ficou conhecido por, assim, mutilar a obra shakespeariana, se bem que eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha lido sobre isso, e quando eu fui ler, né, eu li, por exemplo, Macbeth, eu li algumas outras peças além de Hamlet, ele faz poucas mutilações, só que ele é muito astuto, muito cuidadoso. Não é? Então, no caso... E outra coisa interessante no Shakespeare familiar, no The Family Shakespeare, é que o Thomas Bowdler era um médico, né? E ele, a irmã dele, que era Henrietta Bowdler, não é? Ela adaptou, foi a primeira a adaptar as obras shakespearianas. E nessa primeira adaptação, ela omite a possibilidade de suicídio de Ofélia. Né? Uma coisa que o Thomas Bowdler restitui. Né? Eu fiquei pensando, mas que maneira que ele mutilou a Ofélia? Mas ele faz daí, ele omite várias assim, insinuações sexuais, ele omite, digamos assim, a descrição da Gertrudes, né, que fala, digamos, os dedos de defunto, várias assim alusões, né, sexuais, ele omite, sabe? Mas é feito com muito cuidado. Então, a adaptação dele foi direcionada à Ofélia. E Sabe? a irmã dele seria a primeira pessoa a adaptar uma obra de Shakespeare? Mas isso ficou desconhecido na história. Se você sabe, você tem que pesquisar bastante para chegar nesse momento da Henrietta Bowdler. E ela ficou assim, né? Ela era mais moralista ainda que o irmão. Uau. Ela foi mais radical do que o irmão. E eu procurei muito essa primeira edição, né? Nunca encontrei, porque essa edição acho que foi de 1810. E depois, ao longo do século, ela foi a edição das obras de Shakespeare mais popular do século XIX. Interessantíssimo isso, né?
porque você lia um Shakespeare adulterado, né, mudado, mas não tanto assim, sabe, como os manuais de conduta. Os manuais de conduta, sim, que reescreveram Ofélia mesmo. Então, por exemplo, tem tem no Brasil ainda é usado, né, esses contos de Shakespeare, não sei se vocês conhecem, não sei se você conhece, que foi escrito por Charles Lamb, pelos irmãos Lamb. E no caso foi o Charles Lamb que adaptou Hamlet, porque a irmã dele, ela adaptava, digamos, outras, né? Ele adaptou todas as tragédias, ela adaptava as comédias. Então, as tragédias eram consideradas, assim, gêneros masculinos. E ali ele faz também essa adaptação de Ofélia, não é? Por exemplo, na cena da peça dentro da peça, né? Em Hamlet, Ofélia está ausente, ela não está presente. Ali tem assim momentos bem claros assim da sexualidade de uma possível relação, provável relação sexual entre Hamlet e Ofélia, né? Então aquilo foi omitido. E também ela sabe, ela parece como uma personagem assim, sem memória, meio assim, sabe, meio sem lugar no Hamlet, sabe? Assim, totalmente assim, né, vagando em Elsinore, na corte de Elsinore, com flores, e claro que nenhuma menção ao suicídio aparece. E o interessante da gente ressaltar é que o Contos de Shakespeare, ele ainda é uma edição adotada em várias escolas aqui nos Estados Unidos, não sei se na Inglaterra, mas são escolas dos Estados Unidos, e ele é uma edição popular no Brasil, porque ele simplifica as obras de Shakespeare. Então, por exemplo, né, você quer entender do Hamlet, vou comprar algo, né, que seja simplificado. E ele continua sendo lido, né? Então, Ofélia parece totalmente diferente, não é a Ofélia de Shakespeare, logicamente. Mas o mais interessante, porque eu analisei outros que eu não vou mencionar aqui, mas a mais interessante para mim foi essa que chama, o título em inglês é The Girlhood of Shakespeare's Heroines, né, que daria para traduzir como a infância das heroínas shakespearianas, da Mary Clark. Então, ela assim vai inventar uma infância para Ofélia, e muito interessante, porque Ofélia então vai ser criada por uma família de camponeses, da sua babá, né, enquanto seus pais estão morando em Paris, né? Então ela está com essa família de camponeses. Então ela é introduzida a uma vida muito simples, de pessoas que se comportam e falam de forma diferente, né? Então, isso já explica, digamos assim, alguma ambiguidade, explicaria, né, alguma ambiguidade de Ofélia para quem lesse a obra de Hamlet, escrita por Shakespeare, sem ter sido adulterada, né? Há também uma insinuação muito importante, aqui eu vou resumir. A Ofélia teria sido assediada sexualmente por um moço, né, por quem ela sente uma atração imensa e uma repulsa imensa também. Então é interessante isso, porque essa invenção estou resumindo bastante, mas a invenção da infância de Ofélia explicaria então a presença, essa presença assim ambígua, complicada às vezes em Hamlet, né? E a sua sexualidade, né? A relação sexual com Hamlet, que é insinuada de fato na peça, né? E também da sua loucura, né? Porque se ela passou por todo esse trauma, né, na infância dela, também a loucura seria explicável. Isso é interessante. Então, há uma mensagem moral muito importante, né, que transmite a leitora, né, geralmente para as filhas, né, geralmente as mães liam junto com as filhas e tal. Algumas mães permitiam que as filhas lessem sozinhas. Tá? Mas a importância já dos cuidados maternos, né? A importância da mãe, os cuidados maternos na infância e na juventude, né? E a questão da integridade, a importância da integridade física e moral, né, das moças.
preservar a pureza, não é? Dizer não aos prazeres carnais antes do casamento, imagine, seria algo abominável, não é, para os vitorianos. E para as que não conseguirem seguir esses conselhos, Clark, então, tem uma advertência, né? Ela adverte que o destino para essas moças, né, pode ser trágico e irreversível, como a trajetória de Ofélia, né? Então, esse tipo de narrativa contribuiu muito para esse imaginário popular feminino, né, da época, e ajuda a alimentar, então, o discurso sobre a virtude de Ofélia, que aparece em Shakespeare, de fato, mas você tem um outro lado de Ofélia, que é um lado mais ambíguo, ligado à sexualidade, à loucura, enfim, mais complicado. Tanto que na loucura ela fala, ela canta, né? Tem aquela música de São Valentim que é uma música que fala claramente de uma relação sexual e na qual o homem diz: já que você entrou no meu quarto e dormiu comigo, eu não vou me casar com você. Né? Você já interpretou Ofélia? Não, eu já interpretei Gertrudes. E a gente. Só que é uma adaptação que mistura o Rainer Miller, a adaptação Hamlet Machine, com. A gente recuperou cenas do Shakespeare original. E tem uma cena que a gente usa essa música da Ofélia, cantada pelos atores, que fala justamente isso. Quer dizer, que é o dia de São Valentim. Uma moça, violada pelo Valentim, pelo seu Valentim. Né? Muito claro ali. Muito interessante. Então, a Ofélia tem esse aspecto de rebeldia, né? A sua loucura é rebeldia. Talvez, né, esse possível suicídio, não é de fato uma rebeldia e um desejo de autonomia também, né? De comandar a sua vida finalmente, algo assim. Mas Ofélia tem muito disso. Ela é uma cantora que, né, aparece nos palcos cantando, e uma cantora que fala, porque várias dessas canções, né, eram canções conhecidas na época. Então ela falava diretamente ao público que ia assisti-la, né? É interessante. Então ela faz essa ponte. E outra coisa muito interessante dessas canções é porque, enquanto o Hamlet é assim, esse personagem que tem né, uma fala lindíssima, poética, não é? Que marcou a nossa cultura. Ofélia tem uma fala totalmente diferente, desconexa, não é? Uma fala que traduz outra realidade, outra retórica, outro estilo de retórica, né? Exatamente. E interessante, eu vou sugerir, quem estiver assistindo essa live, a gente tem outras 2 lives com a Cris que a gente abordou aspectos diferentes da Ofélia, inclusive chegando até as representações atuais que a Cris pesquisa no Instagram. Até hoje tem perfis no Instagram que reproduzem ou recriam a morte da Ofélia de uma maneira moderna, né? Quer dizer, isso também é bastante... É uma perpetuação, né, dessa estética, assim, macabra mesmo, do século XIX, né? E que foi normalizada na cultura, né? E que permanece. Claro, há muitas artistas, críticas, não sei se a Lúcia Lúcia Castanho, né, está nos assistindo aqui, ela trabalha de uma forma crítica e tudo, e tem outras artistas que trabalham, mas assim, em termos de quantidade mesmo, às vezes eu compartilho com você, né, Valéria, porque é impressionante mesmo, essas moças se representando, autorrepresentando como Ofélia, não é, deitadas, não é? Às vezes elas se representam, são fotos tiradas em rios, às vezes em banheiras, etc. E ali, semi-mortas ou mortas já, né?
Exatamente. A gente mostrou algumas imagens, inclusive da Lúcia Castanho, acho que na segunda live que a gente fez com você. Depois eu vou deixar aqui no link da descrição e no card para vocês assistirem. São 2 lives incríveis, valem muito a pena, porque são pontos diferentes da personagem, né? Eu vou colocar aqui, eu estou colocando aqui no chat o link do livro e ele também está na legenda. E eu queria compartilhar aqui, só para a gente mostrar, que essa semana ele está numa promoção simplesmente imperdível, que eu, inclusive, já comprei o meu. Olha aqui, olha, Ofélia e a Arte, ele está com um super desconto, porque é uma semana de pré-venda, né? Tá o quê? 50% de desconto? Tá basicamente isso, né, Cris? Sim. E olha que linda a capa, né? A gente já mostrou aqui. Então, pessoal, entrem no link. Não percam essa oportunidade de poder ter essa obra maravilhosa. É da editora Cotter, que tem publicado muitas coisas legais aí, inclusive é uma parceira lá da TV 247, publica bastante coisa lá também. Tem 2 mensagens aqui. A Marina Gomes mandou uma mensagem em inglês, né? Mal posso esperar para ler o livro. Grande informação, Cris. Obrigada, Marina. É uma das minhas aluninhas. Eu dou. Eu trabalho com escrita de memoir writing, né? Eu dou workshops assim de escrita e ela é uma participante. A Mara também, acho que está assistindo. Então a gente trabalha muito com a questão da escrita, mas daí já é escrita criativa. Muito bom. A Bárbara mandou também uma informação que ela falou aí, tem um pessoal hoje que adoraria trazer essa visão na sociedade novamente, essa visão, porque a gente teve aqui uns ataquezinhos de robôs aqui agora há pouco que eu já bloqueei. Você acredita nisso? Tivemos. E a Márcia, nossa querida Márcia Martins, professora. Que honra, Márcia, obrigada. Ela já comprou e aguardando ansiosa. Parabéns, Cris. Obrigada. E a Marina Gomes também já comprou o livro. Obrigada. Ela está aqui, ela é do Arizona e ela comprou daqui. Que maravilha, que maravilha. Então, Cris, vamos então. O que você acha que, assim, o livro, ele é um mergulho em muitos aspectos dessa representação. Eu acho que ele diz muito sobre a visão da mulher também ao longo desse tempo, esse ideal, né, da visão da mulher. E eu até falei com você, acho que na primeira live que a gente fez, eu tenho a impressão que a Ofélia, ela é um pouco parecida, as imagens da Ofélia, né, nesse período, principalmente do século XIX, como você coloca, me lembra um pouco esse fetiche que se tem com a Frida Kahlo hoje em dia, entendeu? Então você tem um monte de imagens, só que diferente. A Frida Kahlo como uma coisa de libertação, de subversão, e a Ofélia com esse caráter mais, vamos dizer assim, tradicional. Só que as Ofélias de hoje do Instagram parece que querem usar isso como uma subversão, né? A morte como uma subversão. Então, é muito complicado isso, porque a gente está num... Eu não entendo isso, sabe, como subversão, Valéria. Eu acho assim. Não, eu também não. Eu também não entendo. A crítica, falta de crítica. E assim, porque elas acham. E Ofélia, né? O quadro de Millet, ele é obsessivamente parodiado, né, reproduzido. Então, e realmente é lindo, não é? Foi normalizado como lindo mesmo. E há uma normalização dessa estética da bela mulher morta. Eu queria falar um pouquinho disso quando eu for falar no capítulo 3, porque é o capítulo 3 que trabalha com essa representação visual de Ofélia, né? Que eu gostei muito de trabalhar assim com isso. Porque então, nesse primeiro capítulo, eu trabalhei com as edições, né? Então, com as representações textuais de Ofélia. No capítulo 2,
eu discuto a imagem de Ofélia no teatro, então ele é relacionado ao teatro, para entender não é, essa representação no palco. O que me intrigou muito foi o fato de Ofélia, principalmente com a Ellen Terry na produção do Harry Irving, que foi a produção mais popular, porque ela, né, foi apresentada durante meses no palco, né? Então ela teve uma duração muito longa. Por que a Ellen Terry fez tanto sucesso, arrebatou mesmo o público londrino com o papel de Ofélia, sendo que, não é, na própria memória, nos diários dela, não é, e outras fontes, não é, a gente fica sabendo que Harry Irving foi assim cruel com o papel da Ofélia, né? Inclusive, a Ellen Terry, ela tinha várias ideias, né? Ela sugeriu para o Harry Irving que ela falou, olha, eu já confeccionei um figurino, né? E o figurino na cena da loucura vai ser um vestido negro, um vestido preto, que daí teria sido assim, né? Uma revolução mesmo na representação cênica de Ofélia. E ele fala para ela, não, você não vai usar esse figurino, porque normalmente ela confeccionava os figurinos dela. Sabe aquela pintura, se não me engano, é John Sargent, o nome do pintor, que pinta Lady Macbeth, né? A Lady Macbeth se coroando, que não acontece, claro, né? Lindíssimo o vestido, foi ela que confeccionou. Passou, assim, muitos meses confeccionando. Então, ele não aceitou o Harry Irving. Então, ele foi cortando todos os baratos da grande atriz, não é? E ela teve que se adaptar. E cortou várias falas. Então, a Ofélia já tem falas reduzidas, e ele cortou mais ainda. E ela, por que ela fez tanto sucesso? E aí a gente fica sabendo pelos diários, e eu fazendo pesquisa sobre a história do teatro no século XVIII e no século XIX, que houve esse tipo de representação cênica, que era uma representação chamada de representação pictórica, né? Ou seja, não é, as atrizes dialogavam com a pintura. Não é? Então, elas estudavam, não é, posições de esculturas, etc., e trabalhavam com isso. Então, é bem interessante. Outra coisa interessante, acho que um pouco adjacente ao que eu estou falando, é que muitos pintores eles iam ao teatro para pintar. Então, eles pintavam no teatro. Né, pintavam cenas de Shakespeare e pintavam também personagens. Né? Então, isso para mostrar a ligação do teatro com a pintura. Né? Então, é um diálogo muito assim dinâmico. Mas, assim, com relação a Ellen Terry, então, ela própria dialogava, então, com a pintura. Né? E também com a questão da histeria feminina. Né, em casos clínicos, psiquiátricos, né, ela então usou dessa fisicalidade dela. Então, o que aconteceu é que todas essas representações, até as representações cênicas de Ofélia, não é, elas formaram uma rede de discurso, não é, que é essa rede de discurso que eu analiso, que se interliga, né, e se alimenta mutuamente. Né? Então, essa representação cênica de Ofélia, ela responde, né? ela está dentro, faz uma parte muito importante dessa rede discursiva. Então, é isso que eu faço, eu analiso a representação cênica da Ellen Terry, falo, digamos, dos diários dela, etc., dessa relação complicada que ela tem com Harry Irving, que parece que ela também era amante do Harry Irving. Então, tem toda essa questão, é bem legal. Complexo, né? Mas não conseguiu convencê-lo de usar o vestido que ela tinha confeccionado. E aí tem a questão dos
dos poderes de cada um, né? Os pequenos poderes, né? A autoridade que cada um tem, né? Mas enfim. Mas ela usava então os gestos codificados, etc., né? Então a fisicalidade dela foi o que arrebatou o palco. Muito bom, muito bom. Nossa, a gente está tendo um pouquinho de ataque aqui de robôs. Olha, está inacreditável, mas vamos lá. A nossa querida Ana Steg falou aqui, entrevista fantástica, é um tema fascinante. Obrigada. Amei, Cris. Cris, eu acho que você tem um trabalho maravilhoso, simplesmente maravilhoso, minucioso, e é um trabalho de uma vida, né? Porque a sua pesquisa é muito... Continua, né? intensa. Cada vez que eu deixo a Ofélia de lado, me convidam para publicar, eu acabo, assim, sabe? Acabo ressuscitando. Eu esqueci de fazer um comentário. Quando a gente falou do Hamlet Machine, né, do Rainer Miller, ele coloca a Ofélia como a personagem que vai fazer a revolução, vamos dizer assim. Ela convoca a ação, mas no final da peça ela termina enfaixada numa cadeira de rodas, falando, né? como se Ela fosse tem um uma discurso canção. tão agressivo, chega a ser agressivo até, né? Muito forte. Ela revoluciona. Exatamente. Então é muito interessante como essa personagem criou esse imaginário do feminino e o quanto causa releituras, né? Então, Verdade. E eu acho assim que, né, isso não tinha como ser diferente, né? Que a parte visual ela foi a mais impactante, né? Muito embora a gente tenha essas representações, né, as edições e o teatro, as representações cênicas, eles se alimentando entre si, mas eles dialogavam com uma representação, uma linguagem discursiva, estética, não é? Muito importante, que é a linguagem visual. E aí, com isso que eu trabalho no capítulo 3, né? Que é um capítulo também chave, né, para a gente entender Ofélia, né? Porque já está na capa do meu livro, né? Então eu, basicamente, no capítulo 3, eu analiso a representação visual de Ofélia no século XIX, mas, assim, tomando o quadro Ofília, né, de Millet, que foi foi concretizado em 1851, então, meados mesmo do século XIX, e foi um quadro assim que trouxe essa temática, uma temática que tinha sido introduzido pelo Delacroix, esse pintor francês, né, que foi o primeiro pintor a colocar a Ofélia na água, né? Então você vê a Ofélia imersa na água. E então o Delacroix é o precursor mesmo. Existia uma ilustração em um livro que mostrava também essa Ofélia, mas enfim, na pintura mesmo o Delacroix foi o mais importante. E depois, então, o Millet. O Millet sofreu muita crítica até por ter mostrado a morte, né, de uma mulher, mas de qualquer forma, então, né, eu dei destaque ao Millet, porque, né, porque ao dar destaque ao Millet, claro que eu estou destacando a temática da morte, né, que eu considero, então, digamos, a representação visual mais importante de Ofélia, né? Então, não é a cena da loucura. Então, por que é mais importante? Porque tem, não é, mais pinturas que devotaram a morte de Ofélia, né? Que que mostram, que retratam a morte de Ofélia. Então, essa representação de Ofélia no Riacho acabou sendo a faceta mais importante, recorrentemente, né, repetidamente, obsessivamente mesmo explorada pelas artes visuais até os nossos dias, né? Então, no capítulo 3, eu também discuto, não poderia deixar de ser, né, o lugar do suicídio no cenário cultural da época vitoriana.
E na minha leitura do quadro de Millet, então eu levo em conta a técnica, né, para ele, porque ele procura reproduzir realisticamente, fielmente a descrição da morte, a descrição poetizada, né, poética da morte de Ofélia, feita por Gertrudes, não é, no texto shakespeariano, e eu questiono os problemas sociais dessa estética, da representação, né, essa obsessiva representação de Ofélia à morte, cujo exemplo paradigmático é o Filha de Millet, não é? Como diz o Edgar Allan Poe, 1830, mais ou menos, né? Ele escreve um artigo, né, The Art of Composition, e ele fala o seguinte, ele fala que o tópico mais poético do mundo é uma bela mulher morta, né? Então, pois é, isso é muito problemático, né? E traz repercussões Muito. importantes até os nossos dias, né? É só a gente dar uma olhada até em revistas de moda, em desfiles de moda, etc., a gente vê como tem essa glorificação do corpo anoréxico, etc. Tem, assim, comerciais ou propagandas, né, que a mulher aparece praticamente morta, não é? E isso é normal, é tido como belo, né? Complicado isso. Mas uma coisa que eu quis fazer e que, assim, que me chamou muito a minha atenção foi a questão a gente já falou isso antes, né, Valéria, sobre a modelo que posou para o Millet, que é a Elizabeth Siddal, né, que foi assim, ela era uma musa para a Irmandade pré-rafaelita, né, essa escola de pintura que retratava personagens literários e principalmente mulheres, né. O pintor, então, que é esse, o Millet, o John Everett Millet, ele pinta de uma forma obsessiva o quadro, né, de Ofélia. Então, justamente por tentar retratar fielmente a descrição de Gertrudes, ele passa 5 meses viajando todos os dias de Londres, né, ele pega um trem e vai, né, 2 horas para chegar nesse riacho, né, para tentar, e ele faz de uma maneira assim, ele realmente, né, retrata as flores, etc, etc. Então ele é obsessivo e, não é, ele passou, não me lembro, mais de um mês pintando a modelo Elizabeth Siddal. E para dar esse efeito realista, o que ele faz? Ele pede para que Siddal pose em uma banheira, não é? Então isso foi durante o inverno bem rigoroso em Londres, não é? E não existia o sistema de calefação muito efetivo, eficaz, né? E ele coloca lâmpadas, né, sobre a banheira e para deixar a água quente, porque ela passava horas dentro da banheira. E aí, em um determinado dia, ele se esquece, né? As lâmpadas se findaram, né? E ele se esquece, e a Elizabeth Siddal pega uma pneumonia e quase morre de pneumonia. Ela vai para o hospital, né? E ela quase morreu. Bom, tem várias histórias, né? Tem muito mais história da Elizabeth Siddal, e eu, né, li o que eu pude, o que eu achei, continuo comprando, digamos, livros sobre a Siddal, porque ela me fascina mesmo. Então, a Siddal, ela casa, ela posa e acaba casando com o celebrado, né, poeta e pintor Dante Gabriel Rossetti, né? Que é um dos principais poetas pré-rafaelitas. E ela tem, né, um casamento muito conturbado com ele. Ela acaba se viciando em láudano e tudo indica, né, mensagens que ela deixou, etc., que ela tenha se suicidado, né, o que lembra muito o destino da personagem para quem ela, né, representou. Então, essa Siddal, essa foi uma pintura do próprio Dante Gabriel Rossetti. Ele pinta muito a Siddal.
Ele pinta e desenha. E geralmente a maneira que, o estilo que ele pinta a esposa é assim, ela sempre evitando o olhar do espectador, não é? Ela sempre muito perturbada, ela sempre muito passiva. Ele desenha ela costurando, ela deitada, sabe? Ela com os olhos fechados, então de uma maneira complicada. Mas eu queria o que eu quis fazer, não é? É que eu quis ressaltar mesmo que além de modelo para os pintores masculinos famosos pré-rafaelitas, a Cidal era uma artista, né? O que passou assim, ainda passa despercebido na história da arte com A maiúsculo, né? Ela era pintora e ela era poeta. Então, ela pintou em torno de 150 pinturas e chegou a ser reconhecida por John Ruskin na época, não é? Mas ela foi ignorada até muito pouco tempo. Há pouco tempo, há 2 anos, teve uma exposição sobre Elizabeth Siddal na National Gallery de Londres, tentando recuperar, não é, essa artista, não ela como modelo, mas ela como artista. Então, eu analisei o autorretrato, porque ela tem um autorretrato, e comparei com os quadros pré-rafaelitas, não foi só retratada pelo marido, ela foi pintada por outros pintores pré-rafaelitas, né? Algumas dessas pinturas são muito bonitas, mas então ela se projeta no seu autorretrato de uma forma radicalmente diferente, né? Ela olha direto para o espectador. Uma pena que a gente não tem aqui, eu podia ter enviado para você, né? Mas ela olha direto para o espectador e com os cabelos escuros, ela está sisuda mesmo, muito diferente da maneira, né, pela qual os pintores a retratavam. Então, de uma maneira, uma estética muito diferente. Então, eu também escrevi, não é, sobre como a Elizabeth Siddal ela foi precursora em se autorretratar de uma forma mais realista, não é? Uma estética que foi emergente da autorrepresentação da artista feminina, né? Então, né, que, por exemplo, na Frida Kahlo, tem várias outras artistas, né, que se autorrepresentam e com um agenciamento incrível, assim, não é? Sem essa estética dominante de representar a mulher. E eu fiz outra coisa também, eu recuperei um poema, e eu nunca vi esse poema analisado, então eu quis fazer essa análise, né, que se chama A Year in a Day, não é? Então, eu recuperei esse poema e analisei assim detalhadamente como um poema ecfrástico. E o que é ecfrases, né? Ecfrases é quando um texto, né, retrata uma pintura, uma representação visual. Então, um transporte desse, né? Então, né, ele descreve de forma visual uma representação textual. Então, eu analisei esse poema como se Siddal, Elizabeth Siddal, estivesse se reportando, né, a Ofélia, e no poema ela já antecipava a sua morte. Então, eu trabalhei com isso. Então, assim, houve essa rede representacional, né, de Ofélia, assim, incrível visibilidade nas artes visuais, né, que eu considero como, de fato, é um ponto de partida chave para a gente entender essa perpetuação da figura de Ofélia na nossa cultura. Ela aparece em várias, nossa, em romances, ela aparece em cinemas, ela aparece, como é que é aquele do Star Wars mesmo, me esqueci, aquela personagem, como é que chama? Não é? Sim, a mãe do Anakin Skywalker, né? Que vai virar o Darth Vader.
A personagem da Melancolia, daquele filme Melancolia. O filme Melancolia. Então, Nossa, sabe, ela adentra assim a nossa cultura e isso, não é? Isso prova, isso partiu do século XIX. Então não dá para entender a Ofélia contemporânea se você não se volta ao século XIX, porque ele normalizou uma forma de representar a Ofélia. Claro que tem outras que assim desafiam essa representação dominante, né? Então, basicamente, foi esse o meu trabalho no livro, né? Resumindo, o livro. Só tudo isso. É. Olha, eu vou mostrar aqui só para a gente finalizar a imagem do filme Melancolia, né? Olha aqui. Dá para ver, né? Referência, né? Clara, Ofélia. Claramente a Ofélia, né? Total. Sim. Muito legal, Cris. Muito legal. Olha, bom, um trabalho incrível que você fez e faz. Obrigada. E eu indico que todo mundo aproveite aí o link e compre, está na pré-venda, na editora Cotter. E assistam as 2 lives que nós fizemos. Eu vou deixar depois aqui no link na descrição e no card para vocês assistirem, porque são maravilhosas. A Cristiane faz um trabalho muito sério, muito detalhista e muito interessante essa questão que essa explanação do começo, essa questão dos aspectos da cultura, da visão aí que foi o seu farol, né, o seu norte. Muito bom, Cris. Obrigada, Valéria. Foi um trabalho assim de fôlego, né? De uma jornada longa. De quanto tempo? Quantos anos? Meu Deus, se eu te falar, você vai achar que é longo demais. Mas, enfim, eu defendi a minha tese de doutorado em 2007. E o livro já foi assim indicado, né, pela banca, né, que foi muito generosa e, né, elogiaram bastante para a publicação. E aí o processo foi assim muito lento com relação a submissão, que eu submeti a uma editora e demorou muito tempo e foi passando, eu já estava quase desistindo, engavetando o projeto. E aí eu, né, submeti a uma outra editora, e a editora Cotter, né, que foi assim muito dinâmico o processo, eles me receberam com muito carinho, gostaram muito do livro, e enfim, né, está aí. Maravilha! Então, livro Ofélia e a Arte, de Cristiane Busato Smith, está na editora Cotter, link na descrição, e assistam as lives anteriores dela, que são maravilhosas. Cristiane, muito obrigada. Obrigada a você, Valéria, por me receber novamente, né? Imagina, a casa um prazer estar aqui. E a gente já tem até planos para o futuro, né? De outros assuntos. Falamos não só sobre Ofélia, né? Agora sobre outros caminhos, né? Outras abordagens que são maravilhosos. Então, com certeza, vocês verão a Cristiane aqui mais vezes. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui e sugerir, se inscrevam no canal, porque vocês ajudam muito o canal quando se inscrevem. Se alguém quiser se sentir irmanado aí com tudo que a gente faz, pode nos ajudar também com um Pix. Isso nos ajuda à manutenção do canal. Pix revelandoshakespeare@gmail.com. E fica aí o convite para conhecerem mais vídeos aqui do canal, que estão maravilhosos. Fantástico, verdade. O pessoal gostou muito, parabéns. Olha, a Ana Steg, parabéns. Muito obrigada, Anne. Anne foi importantíssima nessa trajetória toda, né? Muito bom. A Bárbara Camargo também mandou parabéns, coraçõezinhos. Obrigada. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Um beijo grande para você. Um beijo, Valéria. Obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo aí. Nos vemos na semana que vem
E é isso. Um bom final de semana para vocês e até o próximo Revelando Shakespeare. Tchau, tchau, pessoal.